Eu tenho aí talvez uns 11 anos de prática. Tudo bem, Tamires? Boa tarde. Uns 11 anos de prática meditativa, não só de mindfulness. Mindfulness é uma delas, mas também vários tipos de práticas meditativas, né? Sheila, boa tarde. Boa tarde, Sheila. E principal base o budismo, mas eu chamo de Buda Dharma, né? O Dharma de Buda, porque não é budismo como uma fé, uma religião, né? Mas no sentido de uma ciência contemplativa, de um método de investigar a mente, corpo, o universo, né? Segunda vez, Tamires, legal, de Piracicaba também. E aí eu tenho feito esse caminho aí de 11 anos, então estudando, praticando, aprendendo, me desenvolvendo, né? Dos quais 9 anos tenho mindfulness também como base. Em 2011 eu comecei a praticar mindfulness, dentro da tradição contemplativa, os ensinamentos de base, os sutras, né? Então todo o fundamento do mindfulness. Em 2013 eu fiz a primeira turma de formação da Mindfulness Trainings International no Brasil, participei da primeira turma, me formei, daí comecei a oferecer cursos de Mindfulness, a Gisele foi uma das primeiras, né? É isso aí, segunda ou terceira turma da Assertiva, Gisele, é isso, acho que foi a segunda turma, uma das cobaias, né, Gi? Se está aqui até agora, eu falo, alguma coisa eu fiz de certo, né? Tudo bem, Marta? De férias, por isso que está conseguindo participar, imagino, né? E sempre estudando, não só desse contexto do Buda Dharma e das práticas meditativas, mas eu tenho também um caminho de estudo de temas e abordagens relacionadas à inteligência emocional. Escrevi livros de educação socioemocional para crianças, adolescentes, jovens adultos, né? Então, estudando, por exemplo, comunicação não violenta, as teorias do diálogo do David Bohm, todo o paradigma da complexidade do Edgar Morin, e o que mais? Simplicidade voluntária do Wayne Elgin, nunca lembro se é Elgin ou é o Jim que fala. Enfim, um monte de temas e assuntos, o Bisquerra, por aí. Isso aí, Gi. Não tem certo nem errado. Equanimidade, né, Gi? É o tema de hoje. Tudo bem, Meire? Meire de São Paulo. Nossa, o passarinho bateu aqui. Veio dar um oi, queria ver a aula. Enfim. Boa tarde, Conceição. Colega, instrutora, amiga também. E a partir disso, dessa história aí de estudo, além de outras coisas que eu estudei, né? Eu me formei jornalista, eu fiz um pouquinho de ciências sociais na USP, eu fiz um mestrado na psiquiatria da Unifesp, eu fiz um curso de extensão de agricultura biodinâmica, estudei um pouquinho de economia na PUC, um pouquinho de gestão ambiental na FMU, e é assim, né? É isso, eu não entro numa coisa e vou, né? É bem... A minha vocação, vamos dizer, é mais horizontal do que, sabe? E aí o que eu trago aqui, eu tento trazer sempre algo conectado com as práticas meditativas, né? Com o que a gente chama de bem viver, tá? Com a ajuda do pessoal todo da Musing aí, o Rafa, que é entusiasta e idealizador disso tudo aqui, que propicia isso acontecer, o Fábio, que está aí no background, no backstage aqui, me ajudando também em tudo, a Carol, que faz as peças publicitárias, a Carla, com toda a parte de organização mesmo, né, de estrutura organizacional, administrativa, toda uma equipe aí tentando ajudar para isso aqui acontecer, né, ajudando efetivamente. Então, desde dezembro, a maioria das vezes eu acho que a gente fez séries de ensinamentos. Então, por exemplo, em dezembro foram 6 encontros só sobre aceitação, tá? Aí já fiz encontros sobre as 6 paramitas, ou 6 formas de agir no mundo, vamos dizer assim, em busca do saudável. Aí fiz uma sequência sobre as 8 nobres verdades, são 8
aspectos de evolução e autodesenvolvimento, se a gente puder falar assim. Tudo isso está disponível numa área de assinantes daqui da Musing. Funciona por contribuição consciente, então se você quiser entrar lá para acessar tudo que já está lá, você mesmo define o valor com o qual você quer contribuir mensalmente, tá? É você que diz, ou gratuitamente, se não puder contribuir com nada, tudo bem também. Hoje em dia a gente tem feito tudo dessa forma, alguns grupos de estudo, de aprofundamento que a gente tem também são dessa forma, tudo tem sido assim. E agora a gente está numa sequência que são, como é que eu posso chamar? Que na tradição chama de 7 fatores do despertar, mas eu gosto de chamar de 7 qualidades corpo-mente, vamos dizer assim. Bem, Janice, boa tarde. E são 7 qualidades, vamos dizer assim, que todos nós temos, todos os seres humanos têm naturalmente, são inatas, né? Mas que com o desenvolver da prática meditativa e do mindfulness não só na prática meditativa formal, que você se senta e pratica, ou se deita, enfim, mas também do mindfulness no dia a dia, essas qualidades tendem a evoluir, se desenvolver e tomar outras dimensões, vamos dizer assim, dentro de nós. Né? São 3 mais passivas: concentração, tranquilidade e equanimidade. E 3 com uma característica um pouco mais ativa, que são alegria, energia e investigação, curiosidade. E a 7ª é o próprio mindfulness, a consciência plena ou a atenção consciente, eu gosto mais desse termo, né? Que é um fato de estar continuamente prestando atenção a tudo que está acontecendo, né? Dentro e fora de você, em vários âmbitos, né? Corporal, energético, mental, emocional, e interação ambiente e outros seres, né? Então é manter essa continuidade de atenção, mas com consciência de tudo o que está acontecendo neste momento, né? Ou o máximo que der. E essa própria prática do mindfulness, que também é uma qualidade inata nossa, que a gente pode treinar para que se desenvolva e se expanda, né? O próprio mindfulness, ele fortalece essas outras 6 qualidades e permite que a gente... sem o mindfulness, a gente nem enxerga direito como essas qualidades estão em nós. Com a prática de mindfulness, a gente enxerga e fortalece em equilíbrio, de forma que não tenha uma ênfase maior nas passivas ou nas ativas, né? Muitas vezes o pessoal acha que meditar, você vai virar meio que um Palermo, né? Morgando assim, tranquilo, não tá nem aí para nada, né? Tudo que acontecer tanto faz, porque eu tô muito bem, né? Meio devagar, não vai ter agilidade para trabalhar intensivamente quando necessário, ou para fazer um esporte de alta intensidade, né? Mas não é, quem pratica sabe que não é isso, né? Que na verdade tem um equilíbrio disso. Você tem uma tranquilidade interna e corporal, um centramento, concentração, né? Equanimidade, que é o que a gente vai falar hoje, mas ao mesmo tempo pleno de energia, né? Uma boa prática revitaliza e traz energia para o corpo, né? E alegria também, expansividade e engajamento, investigação, curiosidade pelo mundo. Tudo isso vem junto na prática, né? É o pacote completo, né? O combo completo. E ainda assim não é mágica nenhuma, é só talvez o que a gente precisa e pode desenvolver para que nós, pela nossa própria escolha contínua e decisão, possamos caminhar em direção a uma vida mais saudável, dentro do que é possível, dentro do que o mundo nos apresenta. Bem, equanimidade, que é o tema de hoje, então. Vários desses outros já foram trabalhados, de novo, estão lá nessa área de assinantes, né? E agora a gente chega na equanimidade. Acho que talvez a primeira coisa a fazer... Gênova, Renata, boa tarde, tudo bem? Chegaram também? A primeira coisa talvez seja falar um pouco sobre o significado do próprio termo. Nos cursos de 8 semanas eu apresento esses 7 fatores do despertar, geralmente no final, no último encontro, né?
E muitas pessoas perguntam, pô, mas equanimidade, o que é isso? Nunca ouvi falar, não entendo direito, né? Eu gosto de trazer uma imagem, eu acho que tem uma imagem que pode nos ajudar muito a entender o que é equanimidade, né? Pensa o seguinte, talvez alguns aí certamente têm filhos, né? Já são mães ou pais, e mesmo os que não são podem imaginar essa circunstância, né? Imagina o seguinte, você tem um filho, um bebê, no berço chorando. Né? Ei, meu amigo Elton, boa tarde, muito bom. É outro que também vem me acompanhando faz bastante tempo, né, Elton? Essa amizade aí também, além das práticas. Então, assim, imagina o seguinte, tem um bebê chorando no berço, certo? Seu filho, sua filha. O que você faz? Você sai correndo, fecha a porta, vai embora e fala, não, bebê chorando não quero, não gosto. Ai, que coisa chata, né? Assim, mesmo que às vezes dê vontade de fazer isso, e talvez até nesse período de isolamento social, as famílias todas muito juntas o tempo todo, às vezes pode até dar vontade, mas você não faz isso, né? Você não pode fazer isso, não é negar a existência daquele bebê, ele está lá, é seu filho, né? Mas você também não se desespera, fala, esse bebê não para de chorar, e daí você deita no chão e começa a gritar e chorar igual o bebê, né? Não faz sentido também, né? Mesmo que às vezes possa dar vontade de fazer isso, certo? Então você nem nega o bebê e vai embora e nem entra na mesma história do bebê, se envolve e fica igual a ele. O que você faz? Você pega ele, né? Você vai no berço, pega o seu bebê, põe no colo, né? E olha para ele. Olha. Às vezes, só olhar para ele já vai acalmar, né? Para esse bebê. Especialmente se você estiver num estado interno de tranquilidade, né? De centramento, de equilíbrio. E ao olhar para esse bebê, mesmo se ele não se acalmar, mesmo se a coisa continuar, e às vezes continua, né? Você tem muito mais possibilidade, muito mais chance de ter alguma noção do que está acontecendo e do que é necessário fazer. Então, isso para mim tem muito a ver com equanimidade, sabe? Você nem rejeita, nem nega, vai embora, e nem entra na onda e se apega completamente. Na prática de mindfulness, por exemplo, né, quando você se senta, né, então, sei lá, se sentou, tal, prática formal de meditação, né? Aí você senta com o corpo vivo respirando, né? Aí, de repente, o blá 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 interno começa, né? Você começa a contar alguma história para você mesmo, com autocrítica, ou com problemas, ou com memórias, ou blá blá blá. Vai entrando, tá, pá, pá, pá. Na hora que você percebe esse blá blá blá, o que você faz? Se você começar a brigar com ele, falar, não, pensamento não pode, agora respiração, pensamento não, de jeito nenhum, não quero. Ou às vezes é algo fora. Então, começou o barulho de obra, aqui tem um barulho de obra, não sei se vocês ouvem aqui. É meio longe, porque tem área de mato, né? Mas eu escuto. Eu podia pensar, na hora da aula, obra não pode, de jeito nenhum. Ou cachorro latindo, ou qualquer coisa assim, né? Falei, eles pararam agora o barulho. Mas enfim, geralmente não adianta, né? Você não controla o que está fora, você não tem controle sobre as circunstâncias. E mesmo sobre o que está dentro, você não tem como, agora eu aperto o botão de desliga, meu cérebro para de gerar pensamento, de gerar emoção, de gerar memória. Isso não existe, né? Então essa é uma estratégia equivocada, que não leva a nada, não tem resultado. Então, o que você faz? Você não rejeita, não nega quando esse blá 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 começa, ou qualquer outra coisa fora que te distrai, apenas reconhece, tá lá. É isso que está acontecendo. E aí você para de pegar carona. Então você também não vira o bebê chorando, né? Você só para de estimular e alimentar o blá blá blá. Inclusive, se você reagir com a obra, com o cachorro e tal, você vai estar alimentando mais blá 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 ainda, né?
Ou se você se sentir culpado, não era para eu estar pensando, estou praticando errado e tal. Então você não se engaja nisso também. Apenas reconhece com clareza qual é a realidade do momento presente. Se tiver uma emoção junto, uma raiva, uma irritação, uma tristeza, um cansaço, o que for, uma ansiedade, você também reconhece isso, clareza de visão, e toma a decisão de trazer a atenção para a próxima respiração. Então você constantemente toma a decisão de estar nesse espaço de centramento, tranquilidade e equilíbrio. Então você fica fazendo isso continuamente, dezenas, centenas de vezes durante uma prática, não é? Treinando a equanimidade. Treinando essa habilidade de reconhecer qualquer que seja o fenômeno que estiver acontecendo neste momento presente, internamente, externamente, à sua volta, o que quer que seja. Reconhecendo as suas reações a isso, né? Emoções, pensamentos são outros fenômenos também, sem treinar aversão, rejeitar, e nem treinar apego. Eu quero continuar, porque às vezes você está tendo um blá 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 que você acha muito interessante, parece um grande insight, uma grande ideia, né? E daí você quer alimentar o blá 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 interno e sair da prática. E aí você sai da prática, você saiu da equanimidade. Então você simplesmente reconhece e traz. E como que a gente desenvolve isso no dia a dia, na vida? E para quê? Essa é uma pergunta interessante, né? Bom, primeiro como? Ao decidir dezenas, centenas de vezes perceber o que está acontecendo enquanto eu estou sentado, respirando aqui. Quais são os estímulos internos e externos? Quais são as respostas que eu estou dando? Reconhecer e decidir novamente respiração, corpo vivo respirando, centrado, tranquilo, eu estou desenvolvendo dentro de mim o que é necessário para a equanimidade acontecer. Que um outro jeito de enxergar a equanimidade é esse, é uma mente centrada, equilibrada. Mente, corpo, coração. Não é indiferente, tá? A gente vai falar sobre isso. Eu sempre gosto de me basear em alguns livros, né? Esse é um dos livros que eu tenho usado para me basear e estudar sobre os 7 fatores do despertar, né? O Respirando, do Tartin Hearn. E ele tem aqui um trecho sobre equanimidade que eu acho lindo, e ele fala que aponta muito para essa questão ele fala de uma mente-coração, né? Quando fala mente, a mente-coração, sereno. Para mim, sereno tem um pouquinho de diferença de tranquilo, né? Sereno, para mim, aponta muito essa coisa de que, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo dentro ou fora, há uma certa clareza mental. Mesmo se eu tiver que estar agindo com energia em alguma situação, há uma serenidade interna, há uma clareza mental. Para mim, aponta para esse lado, né? Ele fala que outras palavras para isso, para equanimidade, o peka, no original, são mente equilibrada ou serenidade. Neste estado, não seremos perturbados pelos 8 ventos terrestres. O que é isso, né? Preocupações, elogios, difamações, prazeres e dores. Então, elogios e difamações, prazeres e dores, perdas e ganhos, fama e escândalos. Ou seja, a mente da equanimidade fica bem no centro da experiência, com todos os sentidos abertos, vendo e apreciando o todo. Ou seja, é isso de a gente não negar, não fragmentar, não excluir nenhuma parte do que está acontecendo, para poder ter clareza de visão. E essa ideia dos ventos terrestres é porque, em geral, muitas vezes na nossa vida é assim, né? Acontece uma coisa e a gente é jogado para lá, né? Então a gente reage com raiva, com irritação, e aí faz alguma coisa no mundo que tem uma certa consequência, que daí acontece outra coisa, que bate na gente de novo, e daí a gente fica triste, deprimido,
E aí, conforme, né, e daí acontece o Covid, o isolamento social, daí a gente fica sendo jogado para lá e para cá, como se tivesse, sei lá, imagina num mar revolto, numa tempestade, e a gente só está seguindo e reagindo, e daí quando dá calmaria, a gente também só está na calmaria parado. Entende? A gente está muito exposto a tudo, né? E quando você desenvolve a mente de equanimidade, o coração de equanimidade, ao desenvolver isso, não é que você fique indiferente a tudo isso, você não fica indiferente, você continua com todos os sentidos abertos, continua reconhecendo tudo que está acontecendo, continua experienciando emoções, continua experienciando blá 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 interno, continua agindo no mundo, só que há como que um espaço. Só espaço já seria suficiente se eu falasse, há um espaço. Mas para não ficar vago demais, né, vamos tentar qualificar isso, né? Posso, talvez, dizer que há um espaço de equilíbrio, de clareza, de visão, um equilíbrio como um bambu, por exemplo, né? Sabe aquela ideia de que o bambu enverga, mas não quebra. Então não está sendo jogado para todos os lados, ele está ali. E dizem que o bambu, o bambuzal embaixo, é todo conectado, né? Eu achei linda essa imagem quando me disseram, que além da questão do bambu, que a gente já ouviu, né, várias vezes, o bambuzal embaixo são muitos bambus e é tudo conectado. Então, na verdade, a força do bambu de envergar e voltar sem quebrar deriva da força da comunidade que está conectada, né? Assim. Então, você entende? Você não perde a conexão também com as pessoas, com os ambientes, com tudo, né? Mas há um espaço em que você experiencia todos os fenômenos aberto para todos eles, mesmo os que você não gosta e não quer. E assim não ficar brigando constantemente com a realidade, querendo congelar ela para que ela seja só exatamente o que você quer que ela seja. Por que isso não significa indiferença? Porque você continua cultivando amorosidade e compaixão pelos outros, continua sentindo quando há sofrimento no mundo, e há muito, continua se indignando com as injustiças, e a gente tem essa questão do movimento da questão racial bem forte hoje, tem a questão dos sistemas políticos e governos bastante intolerantes, tem a questão da polarização política, tem um monte de coisas hoje, tem o sofrimento de doença mesmo, né, que está acontecendo. Então você continua se indignando, se entristecendo e atuando no mundo. Só que ao ter esse espaço interno cultivado, né, você atua a partir de um lugar de mais sabedoria. É isso aí, a Helena está colocando aqui, lugar que tudo vê e percebe, mas não há afetação no este seu lugar. É isso. E assim, é isso. Não é que você não sente, você sente. Você tem todas as emoções. Mas você talvez não se torna aquilo. Você não vira o bebê chorando e gritando. Você enxerga, experiencia, tem clareza. Em vez de você estar imerso na ansiedade, você está imerso na consciência da ansiedade. Em vez de estar imerso no medo, está imerso na consciência do medo. Boa tarde, Adelheid. Em vez de estar imerso na alegria, também na alegria, você está imerso na consciência da alegria. Então você continua experienciando tudo. Só que você está identificado com as qualidades da consciência, que em geral são abertura, clareza, paz, né? Interna.
E a partir daí você tem uma base muito mais sólida e estável e de muito mais sabedoria, né, para poder exercitar a amorosidade e a compaixão no mundo. E dentro dessa visão, a amorosidade e compaixão não é só ser bonzinho, tá? Amorosidade e compaixão às vezes é agir com muita energia para mudar uma situação, pelo bem de todos, não tomando um lado, não porque eu acho que esse está certo e esse está errado. Pelo bem dos agressores também. Você sabe que parar o comportamento deles, com toda a energia necessária, vai fazer bem, inclusive para eles, né? Para todos. Então não significa inação também. Uma outra experiência de equanimidade que eu acho interessante, parece boba, tá? Se vocês acharem boba, tudo bem. Eu vou me expor a passar por bobo, se for o caso. No retiro de 15 dias que eu fiz, muitos anos atrás, eu tive duas experiências interessantes. Vou falar primeiro a menos boba, vai. Desde que eu me conheço por gente, eu odiava maracujá. Eu tinha uma aversão até corporal, né? Qualquer coisa de maracujá, uma vez eu me deram um chiclete, que tinha um pedaço que era maracujá, eu moleque, né? E peguei o chiclete, comi e meu corpo arrepia, sabe? Era uma reação física também, né? Não dava certo. E nesse retiro, um dia, né, a gente estava praticando intensivamente, em silêncio e tal. E aí, na hora das refeições, as refeições ficavam em cima de um buffet, assim, a gente ia pegando, né? E o suco também num lugar lá para você pôr o copo e tal. E em silêncio, comendo, era prática ao comer também. E aí eu peguei a comida, peguei o suco, me sentei, né, tal, senta, dá um tempo, ok, praticando, vendo a comida, experienciando. Na prática de Mindful Eating, você cheira, saboreia, sente, ouve enquanto come, é um contato íntegro, né, com o alimento. E aí eu peguei o copo e dei um gole, né. Nossa, achei o sabor uma coisa tão exótica e tão interessante, né? E era maracujá. Era aquilo que eu tinha reações corporais, físicas, aversivas, né? E acabou. Nunca mais tive nenhum problema. Não é o sabor que eu mais adoro, mas eu como coisas de maracujá, doce, suco, o que for, tal, e tá tudo bem, tá tudo ok. Mudou uma reação física em mim, né? E a experiência mais boba, essa é a menos boba, hein? A mais boba, mas que para mim foi incrível na hora. Tinha muitas borboletas lá, né? Pô, você está num retiro, imerso em prática e tal, e você aprecia uma borboleta, é uma coisa incrível, né? É um ser, assim, né? Uau! Então eu tinha muitas essas experiências. Pois um dia eu me vi parando também e olhando e observando com extrema admiração e interesse uma daquelas moscas verdes, que a gente acha horrível, porque mosca verde deposita bicho, né, e tal, não sei o que, né, geralmente. Eu fiquei olhando e falando, uau, né, que ser interessante. Para mim isso aponta um pouco para a equanimidade, né, tipo, eu continuo com discernimento. Eu ainda acho a borboleta mais bonita do que a mosca verde. Eu sei que a mosca verde pode depositar um ovo, trazer um bicho e tal, continuo sabendo disso. Mas eu tenho um interesse engajado pela vida igualmente. É um pouco isso para mim, a equanimidade, né? E a Helena está aqui falando, exato, não come a pilha. Ah, essa eu gostei. Afinal, eu não sou pensamento e emoções externos ou que mesmo crio. Clareza com sabedoria, postura com resultado mais assertivo. E a Fátima, percebe, mas não se envolve. Miriam também comentando, né, que essa clareza muda tudo. Tudo bem, Miriam? E aí eu venho para um outro aspecto da equanimidade que eu queria falar para vocês, que está um pouco nesse livro aqui, que é a Essência dos Ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh.
A equanimidade, ela também, além dos 7 fatores do despertar, né, tem vários outros lugares em que a equanimidade é apresentada, né, dentro dessa tradição. E um dos modelos de olhar o mundo, vamos dizer assim, em que ela é apresentada, é o que costuma ser chamado de os 4 imensuráveis. Inclusive, depois que terminar essa sequência aqui dos 7 fatores do despertar, vai ter uma sequência de entrevistas. Eu também costumo trazer gente para entrevistar aqui. E depois das entrevistas, eu pretendo fazer uma série aqui sobre os 4 imensuráveis, né? Vamos ver como é que vai sair. Mas, enfim, dando já uma palhinha aqui, né? Os 4 imensuráveis. Por que chamam imensuráveis? Porque são qualidades que não tem... Não é só porque não são qualidades que não tem medida, que não dá para medir. Também não dá para medir. Mas não é só por isso. Mas é também no sentido de que quanto mais você oferece, mais você tem. Mais isso cresce. É imensurável. É o estado em que a gente vive, na verdade, se a gente conseguisse enxergar isso. Os 4 mensuráveis são amor e bondade amorosa, e daí não é o amor nem de marido, mulher, ou companheiro, companheira, ou companheiros, seja qual sexo for, ou de pais para filhos, ou de... que sempre tem uma questão emocional envolvida, tem muita coisa, né? Esse amor é um amor, assim... É um amor realmente, absolutamente incondicional. É o querer... A gente costuma ter nossos grupos, né? Minha família, meus amigos, as pessoas que são de esquerda, as pessoas que são de direita, as que pensam como eu, tal, né? É expandir esse grupo até ele ser a humanidade inteira e todos os seres estão no meu grupo de amor. Tem várias práticas sobre isso. A gente, quando chegar essa sequência, a gente fala sobre elas. Uma segunda característica é a compaixão. Se fosse simplificar, a compaixão seria eu entrar em contato com o sofrimento dos outros seres, sem contágio emocional, tá? Não é eu me tornar o sofrimento, sofrer junto, mas entrar em contato, sentir, saber que ele existe, né? Não me esquivar. E a partir disso querer atuar para que acabe, para que esse sofrimento diminua e acabe dos outros seres, né? Uma terceira característica seria um terceiro imensurável, né? Seria a alegria empática. Então, eu reconhecer a alegria do outro, a felicidade do outro, e em vez de ficar com inveja, eu querer que ela aumente, ficar feliz com a felicidade do outro e querer que ela aumente, né? E um dia eu estava pensando, né, porque foi uma coisa que eu me peguei uma vez pensando, né, praticar alegria empática com, sei lá, vamos pensar com Hitler, vai, com alguém do Estado Islâmico, sei lá, mas como assim, né? E daí depois eu fiquei pensando, não, mas espera aí, se um cara como esse ficar muito, muito feliz, muito, muito, muito feliz de verdade, feliz internamente, né, expansividade e com amorosidade dentro, e com... não tem como ele continuar fazendo o que ele faz. Entende? Então, uma pessoa como essa precisa expandir as qualidades de amor e de felicidade, e de alegria e de... né? Se a gente for na raiz de qualquer comportamento desses, a gente provavelmente vai encontrar algo um pouco oposto a isso, né? Medo, enfim. E a quarta qualidade desses imensuráveis, que não tem como medir, que só crescem e aumentam, é a equanimidade. Então, é como se
Então, você conseguir cultivar amorosidade, bondade amorosa, né? Essa inteireza, essa visão integral de mundo, de pessoas, compaixão, o desejo de que o sofrimento acabe, né? A alegria empática, o desejo de que a felicidade e a alegria verdadeiras aumentem, com equanimidade, por todos os seres, sem exceção. Então esse é um outro jeito de ver a equanimidade, né? E é como o Thich Nhat Hanh coloca aqui, que é lindo. Esse trecho eu quero ler para vocês também, que eu achei tão bonito. Deixa eu ver aqui. Olha como ele coloca isso. O sétimo fator do despertar é a equanimidade, ou, em outras palavras, a disposição para soltar as coisas. Parar de querer que o mundo seja exatamente do jeito que eu quero a cada momento. Parar de lutar por eu ter hoje o que eu não quero, ou por eu não ter o que eu quero, ou lutar querendo que tudo fique exatamente como está, porque está ok, estou na minha zona de conforto. Permitir que compreender, né? Permitir, não tem nem que permitir, não tem nem como, é compreender que o mundo é impermanência, constante mudança, com tudo interconectado, né? Para isso precisa soltar. A equanimidade é um aspecto do verdadeiro amor. Não tem nada a ver com indiferença. Ao praticar a equanimidade, nós amamos todas as pessoas da mesma maneira. E depois, mais para frente, ele coloca: quando meditamos sobre os elementos terra, água, fogo e ar, dentro e fora de nossos corpos, entendemos que nós e eles somos a mesma coisa. Quando conseguirmos transcender o conceito de um eu separado do resto, amaremos com equanimidade. Sabendo que nós e os outros somos verdadeiramente iguais. E é interessante ele citar aqui terra, água, ar e fogo, porque um dos ensinamentos dos sutras originais sobre mindfulness, de onde surgiu, na verdade, o sutra que mais o Jon Kabat-Zinn usou, de onde surgiram os programas de 8 semanas modernos de mindfulness, ou as práticas como o body scan, o escaneamento corporal, e várias outras práticas que ele usa no dia a dia e tal, é o Satipatthana Sutta. E nesse Satipatthana Sutta, uma das contemplações, das práticas sugeridas no corpo, é a prática dos elementos. Água, ar, fogo, terra e espaço. Então assim tudo se conecta. Eu já falei bastante aqui. Então eu vou sugerir, se vocês toparem, que a gente agora faça uma prática. Uma prática de Kuan-Yin. Eu sei que estava previsto meditação no som, mas eu acho que o Kuan-Yin pode ser ainda mais potente. Kuan-Yin é uma yoga tibetana. Pode ser mais potente para treinar essa questão da equanimidade, né? Porque o Kuan-Yin, ele provoca muitas coisas em nós. Muitas vontades de mexer, ou às vezes, ou impaciência, ou plenitude, ou vários tipos de... Ele provoca mesmo alterações internas, emocionais, energéticas e corporais. Então, ele nos dá muita possibilidade de treinar a equanimidade. De poder, ao praticá-lo, simplesmente reconhecer tudo isso acontecendo e continuar na disciplina da prática, centrado. Né? E reconhecer quando eu não estou conseguindo e estou... Né? Eu vou propor um exercício que também pode nos ajudar muito para essa questão da tela, né?
Hoje, eu senti isso e sei de várias pessoas que me falaram que estão sentindo isso, essa questão do excesso de tela, do cansaço que traz, e certamente aqui essa região, né, de ombros e nuca e pescoço fica um tanto prejudicada, né, com esse excesso de tela. Então, esse é um exercício que, além de nos ajudar com a equanimidade, pode ser muito útil para todo mundo aí, nesse período de muita tela. De vez em quando, de tempos em tempos, fazer um pouco. Bom, para praticar a yoga tibetana, o Kumye, o ideal é que você fique com a boca um pouquinho aberta, tá? É bem pouco, pode ser que quem está fora nem veja, assim, sabe? E tente ter uma percepção de ar, da respiração, entrando tanto pela boca quanto pelo nariz ao mesmo tempo, entrando pelos dois, permitindo que entre pelos dois e permitindo que saia pelos dois também. Tá? Se quiser, pode posicionar a língua no encontro da gengiva com o dente, aqui em cima por dentro, né? Bem no encontro da gengiva com o dente. Só a pontinha da língua tocando ali. E vamos primeiro experienciar um pouquinho só a respiração, essa percepção de ar entrando por boca e nariz e saindo por boca e nariz ao mesmo tempo. E claro, tudo isso numa postura de dignidade e clareza, né? Vocês já conhecem da prática. Os olhos podem permanecer fechados ou entreabertos, como você preferir. A barriga pode estar bem solta, relaxada, não precisa prender nada. Assim como braços e pernas, soltando a musculatura, relaxados enquanto faz essa respiração. Ou talvez suavizando um pouco a região dos olhos e da testa também, permitindo que relaxe. E agora, mantendo essa respiração, boca e nariz, o mais lentamente que você puder, sem afundar a cabeça entre os ombros, mantendo o pescoço alongado, o mais lentamente que puder, a cabeça vai indo para frente com o queixo em direção ao peito, enquanto mantém essa respiração. E mantendo o pescoço alongado, tá? Sem forçar, só até onde for confortável. Os ombros relaxados, tranquilos. Então o movimento vai voltando, a cabeça subindo aos poucos.
Eu não tenho como ver vocês, então eu não sei em que velocidade vocês estão fazendo. Mas não se preocupem com isso, é apenas o mais lento que puder. E a cabeça continua subindo, o queixo em direção ao teto, mas com o pescoço alongado. Por favor, não força a nuca lá atrás. Até uma direção de mais ou menos 45 graus do queixo apontando para o teto, sem forçar. As costas relaxadas, soltas, barriga também, ombros e braços, e o movimento vai voltando para uma posição centralizada da cabeça, lentamente. Cada um no seu tempo. Eu estou tentando guiar numa velocidade mediana, vamos dizer assim. Quando chegar numa postura centralizada, começa um outro movimento, que é a orelha direita em direção ao ombro direito, também com o pescoço alongado. O ombro não se mexe, ele não precisa levantar em direção à orelha. É a orelha que vai em direção ao ombro, com a respiração boca e nariz. Sem forçar. Quando chegar onde é o seu limite, saudável, o movimento começa a retornar. Agora com a orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo. Relaxando o ombro, ombro solto, pernas relaxadas, testa e olhos suaves. Chegando no limite saudável do movimento, retornando para a postura centralizada. E agora um terceiro movimento. Começa novamente com a orelha direita em direção ao ombro direito. Só que dessa vez, quando chegar no limite saudável, o queixo começa a ir em direção ao peito. Então a cabeça vai fazendo um círculo. E vai descendo, queixo em direção ao peito. E aí, orelha esquerda indo em direção ao ombro esquerdo. Queixo subindo e cabeça indo lá para trás, depois fazendo o círculo mesmo. Cada um no seu tempo. Quando a orelha direita
Chegar de novo no ombro direito. Para. E começa o movimento no sentido contrário. Fazendo também um giro, um círculo no sentido contrário. Orelha esquerda passando pelo ombro esquerdo. Queixo indo em direção ao peito. Cada um no seu tempo. Mas quando a orelha direita estiver no ombro direito mais uma vez, voltando a cabeça para a postura centralizada. E permanecendo por alguns momentos, experienciando a respiração boca e nariz, e sentindo tudo que estiver presente no seu corpo, seja agradável ou desagradável, permitindo que essas sensações se expandam e ganhem espaço. Com gentileza, permitindo que o seu corpo se mova como ele quiser, alongando, flexionando, espreguiçando, o que você tiver vontade de fazer. Então, é isso, pessoal. Hoje isso é tudo o que eu consegui, o que eu pude trazer, de compartilhar com vocês da experiência que eu tenho até aqui, das coisas que eu estudei e a prática do Kung. E, enfim, é isso. Lá naquela área de membros tem muito mais informação, muito mais vídeos. Vocês podem entrar e se tornar membros por meio de contribuição consciente. E cada um contribui com o valor que quiser mensalmente, ou entra gratuitamente, se não der para contribuir, tranquilo. Você que escolhe. E eu tenho uns 5 minutos aqui ainda, 4 minutos, que se alguém quiser colocar alguma pergunta ou contar um pouco de como foi a experiência, fica à vontade. Eu posso ficar aqui mais esses minutinhos aqui para compartilhar mais alguma coisa, esclarecer alguma dúvida, enfim, né? Obrigado, Carolina. Eu agradeço também.
Sheila, praticar mais para soltar os ombros. Isso, Sheila. Nossa, tão bom. Eu acho tão bom esse exercício. É um dos exercícios do Kung-Fu, né? Chama Tornando Leves os Pensamentos, esse exercício. E, nossa, eu que fico muito no computador, me dá uma aliviada, assim, para mim é muito bom mesmo. Espero, ainda bem que você gostou. Que tem gente que acha muito lento. Né? Obrigado, Renata. Maria Aparecida, agradeço também, Miriam, Ecleia. Gostou? Que bom, Ecleia. Então, esse exercício dá para fazer em 10 minutos, mas se você quiser, você faz 3 de cada, e se fizer bem lento mesmo, dá para ficar uns 40 minutos nele. Nossa, dá uma expansão nessa área que é demais. Edith, gratidão. Rita, difícil respirar pela boca e nariz ao mesmo tempo, Rita? No começo sempre no começo muita gente estranha essa respiração, é só treinar, daí se torna mais natural. O segredo dela é relaxar, não é necessário fazer esforço, né? Se está aberto, o ar entra e sai por ambos, né? Tem que relaxar dentro dela, esse é o segredo, em vez de tentar brigar com isso, né? Valeu, Elton, também fiquei feliz de te ver aqui, cara, obrigado, um abração para você. Valeu, Gi. Obrigado, Gi. Então é sempre legal escutar o outro um pouquinho também, né? Aprender, também gosto. Gastão, Gênova. Janice, obrigado. Helena, o pescoço estava curtinho. Ficou com o pescoço do ET, Helena. Muito bom. É isso aí, melhora o ânimo, você vê, dá energia, né? É isso, a energia retoma. É isso, ó, dá para fazer bem mais lento e mais algumas vezes mesmo. Você pode fazer 3 vezes cada movimento, por exemplo, tá? Aí fica bem legal, fica bem bacana. Valeu, Conceição. Gostei do pescoço do ET, eu vou chamar de o exercício do pescoço do ET. É mais legal do que tornando leves os pensamentos, né? Mais alguma experiência ou dúvida, pessoal, que vocês queiram colocar? Alguma questão que eu possa ajudar? Muito bem, então, nesse caso, semana que vem a gente se encontra de novo. Se eu não me engano, é o último dos fatores, eu acho que é. Tem alegria já foi, concentração já foi, tranquilidade já foi. Investigação, eu não tenho certeza. Talvez seja o último. Talvez tenha mais um, agora eu tenho que lembrar. Tá? Mas, de qualquer jeito, a semana que vem a gente segue nesses 7 fatores do despertar. O Fábio está me dando a dica aqui, soprando para mim, que faltam 2. Então, eu acredito que semana que vem seja a curiosidade e depois na outra é mindfulness. É isso aí, ele está falando que é isso mesmo. Obrigado, Fábio. Então, semana que vem é curiosidade, pessoal. Não venham, tá bem? Espero vocês aqui. E muito, muito, muito obrigado a todos. E que todos os seres, sem nenhuma exceção, sejam saudáveis, felizes e livres do medo. Boa semana para vocês, a gente se fala. Vamos praticando, hein? Até.